Você é aluno de básico, no primeiro momento você pode aí sentir uma certa dificuldade para entender essa aula. Essa aula aqui ela é destinada mais para alunos aí de intermediário e alunos aí de avançado que ainda não entenderam como o Past Perfect funciona. Então vamos lá. Inicialmente, começando com a formação do Past Perfect. Como eu formo o Past Perfect? Bom, é sujeito mais had mais o particípio passado do verbo. Então na afirmativa, I had, you had, he had, she had, it had, we had, you had, they had, plus past participle, né? Mais o particípio passado do verbo. Aí você me pergunta, mas teacher, o que é o particípio passado do verbo? Então aqui está uma tabela com os verbos, você acha essa tabela na internet. Se você tem livro de inglês, geralmente fica no fim do livro, né? E o particípio passado dos verbos está na terceira coluna. Primeira coluna tem o verbo no infinitivo, na segunda o verbo passado e na terceira o verbo no particípio. Você tem que estar atento aí à forma dos verbos irregulares principalmente, né? Porque os verbos regulares, o passado geralmente é ed, ou então de ou ied, e o particípio é exatamente a mesma coisa do passado, então você não precisa se preocupar. Um verbo como work, por exemplo, que é regular, que é o verbo trabalhar, o passado é worked e o particípio também é worked, então não tem segredo para verbo regular. Então fique atento, fique atenta aos verbos irregulares. Voltando aí novamente à formação da afirmativa, né? Você usa o sujeito mais had mais past participle, né? O particípio passado do verbo. Agora na forma interrogativa, had I, had you, had he, had she, had it, had we, had you, no plural, had they, plus past participle, interrogação, ok? Temos aí a forma interrogativa. E agora a negativa. I hadn't, you hadn't, he hadn't, she hadn't, it hadn't, we hadn't, you hadn't, they hadn't, plus past participle. Lembrando que hadn't é a forma abreviada de had not. Na maioria das vezes você vai se deparar com hadn't e não had not. Por isso eu já mostrei com hadn't, tudo bem? Então temos a formação do past perfect. Então, a primeira utilidade do past perfect. Para que serve past perfect? Você usa o past perfect para falar sobre o passado do passado. Nossa, teacher, passado do passado? Estou confuso, estou confusa. Não, espera aí que eu vou te mostrar como funciona. É bem simples. Primeira frase aí, ó. Mike arrived at the movie theater at 8:15 p.m. O Mike chegou ao cinema às 8h15. Ok, mais uma frase. The movie started at 8 p.m. O filme começou às 8. Na primeira ele chegou às 8h15. Na segunda o filme começou às 8. Vamos juntar essas duas frases sem mencionar os horários, ok? Vamos lá. When Mike arrived at the movie theater, the movie had started. Quando Mike chegou ao cinema, o filme havia começado. O filme tinha começado. Opa, teacher, peraí, em azul, had started, é um past perfect. Ó, tem o had mais o particípio do verbo start, que é o verbo começar. Had started é past perfect, teacher. Sim, é. Mas por que eu estou usando past perfect nessa parte da frase? The movie had started. Eu vou isolar essa frase então. Vamos lá. When Mike arrived at the movie theater, the movie had started. Para você entender o past perfect, você tem que fazer uma pergunta só, que é essa aqui, ó. O que aconteceu primeiro? E então, o que aconteceu primeiro? O filme começou ou o Mike chegou ao cinema? O que aconteceu primeiro? É óbvio que o filme começou antes dele chegar. Ah, então quando ele chegou no cinema, o filme tinha começado. Havia começado. Ah, teacher. Então é por isso que eu usei o past perfect? Sim, eu vou mostrar para você de maneira gráfica, para ficar mais fácil ainda. When Mike arrived at the movie theater, the movie had started. Vamos desenhar uma linha de tempo aqui. Now é o momento agora, é o zero. Past, passado. Veja, when Mike arrived, 8h15 da noite. The movie had started, 8 da noite. Ah, teacher, agora eu entendi. Agora eu entendi. The movie had started 8 p.m. When Mike arrived, 8:15. Sim, então qual é a do past perfect? Quando temos duas ações no passado, uma acontecendo após a outra, usamos o past perfect na primeira ação.
Está aí o segredo para você entender como usar o Past Perfect. Duas coisas aconteceram no passado. A que aconteceu primeiro leva o Past Perfect. Tira um print dessa tela aqui e nunca mais vai errar o uso de Past Perfect, mas nunca mesmo, tá? Esse aí é o núcleo do Past Perfect. Aprendeu isso aí, nunca mais erra. Eu vou fazer então aqui algumas comparações, mais algumas comparações ainda, para você entender de maneira mais clara ainda o uso do Past Perfect. Vamos fazer aí um contraste entre o Simple Past e o Past Perfect. Por que eu uso um, por que eu uso o outro? Vamos lá. Eu tenho duas frases aqui, baseadas naquela mesma situação que eu mostrei agora há pouco. When he got to the theater, the movie started. When he got to the theater, the movie had started. De novo a linha de tempo lá, ó. Momento zero, que é o now, o agora, e o passado. Vamos colocar os horários aí, né? 8 p.m., 8:15 p.m. When he got to the theater, the movie started. Veja bem, got passado simples, started passado simples. Lembrando do uso de Past Perfect, eu uso o Past Perfect para falar de algo que aconteceu antes de outra coisa, no passado. Mas aqui, as duas estão no Simple Past. Isso quer dizer que as duas coisas aconteceram simultaneamente. Então, when he got to the theater, the movie started. Quando ele chegou ao cinema, o filme começou. Ele pôs o pé no cinema e o filme começou. As duas coisas aconteceram exatamente no mesmo momento. Por isso que eu uso passado simples. Não preciso usar past perfect nessa situação. Mas na segunda, when he got to the theater, the movie had started. Quando ele chegou ao cinema, o filme tinha começado, havia começado. Relembrando então, eu uso o past perfect para falar sobre o que aconteceu primeiro, né? Se eu tiver mais de uma coisa no passado, o que aconteceu primeiro leva o past perfect. Simples assim. Então vamos a alguns exemplos. The woman sitting next to me on the plane was very nervous. She hadn't flown before. A mulher sentada ao meu lado no avião estava muito nervosa. Ela não tinha voado antes. Ela não havia voado antes. O que aconteceu primeiro? Está em azul, né? Ela não havia voado antes. Então, past perfect vai aí. By the time I got to the airport, the plane had already left. Na hora que eu cheguei ao aeroporto, o avião já havia partido. Had already left. Isso aconteceu antes de eu chegar ao aeroporto. Por isso, o past perfect vai aí. She told me she had studied a lot before the exam. Ela me disse que havia estudado muito antes da prova. Novamente, she had studied. Ela havia estudado, ela tinha estudado. Eu posso usar esse had como tinha, tudo bem? Na maioria das vezes dá certo, tudo bem? É importante você prestar atenção. Na maioria das vezes, o had pode ser traduzido como tinha. Eu estou usando havia, né, porque também é possível. The lights went off because we hadn't paid the electricity bill. As luzes se apagaram porque não tínhamos pago a conta de luz. Porque não havíamos pago a conta de luz. O que aconteceu primeiro? A conta não foi paga. Depois as luzes se apagaram. Por isso, hadn't paid past perfect. Aconteceu antes das luzes se apagarem. Nós também usamos o past perfect para o discurso indireto do present perfect. Você aí que já estudou o discurso indireto sabe o que eu estou falando. Você que não estudou vai saber. Você que está estudando, esse momento aqui é perfeito para você entender que o past perfect pode ser usado aí para o present perfect no discurso indireto. Eu vou mostrar de uma maneira mais simples aí. Você não sabe o que é discurso indireto? Nós usamos discurso indireto quando relatamos o que foi dito com as nossas próprias palavras. Alguém diz algo e eu conto aquilo para outra pessoa com as minhas palavras. Esse é o discurso indireto. Então vamos lá. O Mike disse a seguinte frase, ó. I've been to London 4 times. I've been to London 4 times. Isso é um discurso direto, é o Mike falando. Agora, se tiver que contar o que o Mike disse para alguém, né? Lembrando que isso está no present perfect, né? I've been to London. Eu estive em Londres 4 vezes. Isso eu ouvi do Mike. O Mike disse, I've been to London 4 times. E agora eu vou contar para alguém o que o Mike me disse. Eu tenho que usar o discurso indireto. Aí eu digo o seguinte, Mike said that he had been to London 4 times. Eu uso past perfect. Então, se o discurso direto estiver no present perfect, no indireto ele vira past perfect.
Eu também uso past perfect para falar sobre um passado imaginário. Passado imaginário, teacher? É. O past perfect é usado nas construções da terceira condicional, if clause, e nas frases com wish, sobre um desejo aí não concretizado, ou seja, são situações irreais no passado. Se você não sabe o que é a terceira condicional, vai aparecer um link no canto superior direito da sua tela para você assistir uma aula sobre condicionais. Lá eu mostro todas as condicionais, tá? Do tipo 0 até o tipo 3, ok? Inclusive as misturadas, as mixed conditionals também. Então, voltando aqui, eu uso past perfect para construções da terceira condicional e frases com wish. Então, estou mostrando aqui momentos onde você vai usar o past perfect. Vamos lá, então. I would have made millions if I had bought that painting. Eu teria feito milhões se eu tivesse comprado aquela pintura. If I had bought. Had bought, tivesse comprado. Tá aí o past perfect. Agora uma no wish. I wish I hadn't gone to that party. Eu gostaria de não ter ido naquela festa. Hadn't gone, não ter ido. Veja que as duas situações são hipóteses sobre algo que não aconteceu no passado. É um passado irreal. Tudo bem? Então aqui o meu intuito foi mostrar o uso do past perfect nessas estruturas, tudo bem? O uso principal do past perfect é aquela primeira explicação que eu dei para você, tudo bem? Então espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha aprendido como usar o past perfect. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Thanks a lot. See you next class.